Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só Entrevista, toda sexta-feira, nesse horário. Estamos juntos aqui trazendo uma opinião fundamental para a edificação da nossa fé e da nossa caminhada na esteira que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico. Polêmico por várias razões, né? A primeira delas é pelo fato de nós discutirmos Êxodo capítulo 20, portanto, o segundo livro da Bíblia, obviamente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, integrante da lei, da famosa lei mosaica. Estamos nós, que vivemos em Cristo, dispensados de observar a lei mosaica? Bom, a lei cerimonial, com certeza, Jesus a cumpriu, ele é o nosso cordeiro, acabou. Mas e a lei chamada de moral? Aquela dos 10 mandamentos. Estamos também dispensados ou não? E se não estamos, como encararmos o 4º mandamento? Principalmente nós que não somos adventistas, porque o adventismo chama a Igreja Adventista do 7º dia, né? Então eles têm o sábado como marca distintiva da sua obediência ao Senhor. Nós não somos adventistas e há aqueles que julgam que qualquer dia serve, outros dizem que aquilo já foi cumprido por Cristo, nós não temos mais nenhum tipo de observância a realizar, e outros dizem que deveríamos nos reunir sim, e de preferência aos sábados, porque é isso que está na Bíblia. Uai! Então, temos muitas dúvidas a respeito e temos muito preconceito também em relação ao assunto por causa dos adventistas. Resultado, a gente quase nunca fala do assunto. E, ao não falar do assunto, permanecemos na nossa nada santa ignorância. Por isso, fiquei muito feliz por receber o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, esse é o nome completo dele, nunca vou esquecer, um homem de Deus profundamente usado pelo Senhor, sábio até os ossos da alma, com a sabedoria que o Espírito Santo concede, e, acima de tudo, um homem humilde, um dos mais humildes que eu já conheci. Eu tenho muito prazer e muita honra de poder dizer que o senhor é meu amigo. Pastor, é uma alegria, agradeço as palavras, né? Sempre generosas, não sei se muito justas, porque eu acho que eu não mereço tanto, mas eu agradeço muito, sempre a calorosa recepção, e é sempre uma alegria estarmos aqui. A nossa oração é que as nossas palavras sejam de instrução, edificação para muita gente que vai assistir esse programa. Amém, com certeza serão. Reverendo, o senhor pastoreia uma igreja presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Onde fica? Fica ali na Vila Guarani, perto do Jabaquara. Fica na Avenida Leonardo da Vinci, 2114, Vila Guarani. Bem pertinho da estação metrô Jabaquara. Jabaquara, exatamente. Dá para ir folgadamente a pé. Sempre. E os cultos são que horário? São domingo às 9h30, a escola dominical 10h30 e depois de novo às 18 horas. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Do irmão. Vamos lá. Você que está assistindo a gravação pelo YouTube, deve participar. Meu celular já está aqui de plantão, aguardando sua pergunta, seu comentário, sua mensagem. É só você mandar para as nossas redes sociais que a Angélica põe no ar aqui, né? E já que está aí, responda a enquete, vamos pôr a enquete no ar já. Vamos lá. Em sua opinião, por vivermos no tempo da graça e não mais no da lei, estamos dispensados de cumprir os mandamentos de Êxodo 20. Veja bem, eu estou dizendo claramente os mandamentos de Êxodo 20. Não estou falando da lei mosaica inteira, os mandamentos de Êxodo 20. Ficou claro? Então você vai responder sim ou não ou desconheço. Senão eu não tenho obrigação de saber tudo, não sei do que o Weber está falando, então vota no desconheço. Ao final dessa edição a gente vê o resultado parcial da enquete. Tá bom? Reverendo Ageu é autor. Faz tempo que o senhor publicou esse livro? Agora em dezembro. Então, recém-lançado, esse livro aqui, né? Caminhando com Cristo, ele é um manual
mas bem extenso, né? Tem 27 capítulos, se não me engano. 26. 26 capítulos. Ideal para novos convertidos que estão querendo se filiar à igreja. Aquilo que a gente chama de catecúmenos. Palavra bem antiga, do tempo dos apóstolos. Os catecúmenos eram os candidatos ao batismo, né? E que eram, obviamente, instruídos pelos apóstolos e seus sucessores nas doutrinas fundamentais da fé. Então, aqui você tem um resumo extremamente bem feito e muito proveitoso, mesmo você que já é membro de igreja, das principais doutrinas que um cristão professa, né? Bem explicadinho, assuntos polêmicos, tem a questão aqui da predestinação, tem a questão do batismo infantil, tem tudo aquilo que um membro consciente de igreja local precisa conhecer, tá bom? Esse livro. Parabéns pela obra. Obrigado. Vamos lá. Reverendo, por que o senhor se interessou por esse assunto dos mandamentos? Uau! De uns anos para cá, eu comecei a estudar muito os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento. E tem um autor que escreveu um grande livro sobre o assunto, que é o Joseph Paipa. Ele está em português, esse livro. O livro se chama O Dia do Senhor. E esse pastor, ele apelidou o 4º mandamento de um mandamento esquecido. Por quê? Porque no passado, e o senhor é mais velho que eu, né? E tem mais tempo de pastorado do que eu, o senhor se lembra que no passado os crentes tinham um temor de fazer coisas no domingo. Os crentes guardavam o domingo. Mas nos últimos tempos, as novas gerações simplesmente acham que não, o domingo é um dia qualquer, eu posso fazer o que eu quiser no domingo. E daí o apelido, o mandamento esquecido, porque as gerações dos nossos pais e avós, eles santificavam de fato, eles reservavam o domingo para as coisas da igreja, para descansar, né? As nossas mães e avós não lavavam roupa no domingo. Então, há uma diferença da geração anterior para com a geração atual. E esse é um assunto urgente, não é? Porque nós temos uma grande geração de evangélicos hoje que abandonou alguns marcos fundamentais da nossa fé, como um mandamento, né? Um mandamento muito importante, que é o 4º mandamento. Quando eu estava no seminário, um dos professores falou que um pastor bem antigo, né? Dizia que conhecia o crente por 2 fatores: a guarda do domingo e a fidelidade no dízimo. Olha só. Então olha hoje, só. Hoje ele estaria perdido. Estaria procurando. Eu conheço crentes antigos que se sentiu muito mal por ter que pegar ônibus para ir ao culto no domingo. Então, é disso que a gente está falando, né? Havia um temor para fazer qualquer coisa que não fosse focar nas coisas de Deus no domingo, né? E nós perdemos isso, a geração atual simplesmente perdeu e dá os seus motivos, né? Aí a gente vai expor mais durante o programa, né? Então vamos começar, vamos por partes, né? Como diria o Chico Picadinho. Os mandamentos de Êxodo 20 não fazem parte da lei mosaica? E nós não estamos livres da lei, conforme Paulo explica? Fazem parte da lei mosaica. Os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, são o grande resumo de toda a lei, tá? Então, se nós pegarmos todo o Pentateuco, todas as leis que estão ali, nosso Deus resumiu em 10 mandamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo resumiu mais, em 2, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, no decorrer da história, é muito interessante quando confissões de fé e catecismos, eles fazem o sentido contrário. Quer dizer, o Pentateuco inteiro ele foi comprimido em 10 mandamentos. Confissões de fé e catecismos fizeram o caminho inverso, explicando tudo que está contido, por exemplo, no mandamento não furtarás. Então, não é só o furto, você subtrair alguém. Contratos desonestos, pesos enganosos, marcos de terra alterados, contratos duvidosos. Então, tudo que tem a ver com desonestidade está implícito ali no furto. A questão do não matarás. E Jesus fez isso, né? Ele disse, ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Todo aquele que irar-se no seu coração já é passível de tribunal.
Então não é apenas o assassinato, mas a eutanásia, o suicídio, o matar-se a si próprio aos poucos por uso de remédios desenfreadamente, vícios, tudo que envolve o não cuidado para com o corpo está embutido ali no não matarás. Então, esse é o ponto. Ainda valem para nós hoje os 10 mandamentos? É claro que valem. Nenhum crente em sã consciência diria que o não matarás foi anulado. Nós não precisamos seguir. Que pena. Nenhum crente em sã consciência diria que a cobiça deixou de ser um pecado. Então, por que nós somos seletivos, né? Por que a gente diz que alguns mandamentos estão em vigor ainda, mas alguns que não nos interessam, eles não estão mais em vigor? E o triste da história, pastor, é que geralmente os mandamentos que o povo evangélico hoje acha que não valem mais são os da primeira tábua, que são os mais importantes, que são os mandamentos que atingem Deus diretamente. Então, se você diz para um crente, olha, é pecado usar o nome de Deus em vão, ele fala, isso é coisa da lei. Olha, é pecado fazer imagem de uma das pessoas da Trindade. Não, isso é coisa da lei. É pecado não guardar o dia do Senhor. Por que nós damos menos importância aos pecados da primeira lei, da primeira tábua, né? Os 4 primeiros mandamentos, aos mandamentos da primeira tábua? Talvez porque nós temamos mais a homens do que a Deus. Colocando em outras palavras, pastor, Deus me livre cair num assassinato, Deus me livre disso. Agora, usar o nome de Deus em vão? Isso é de só menos importância. Por quê? Porque se eu assassino, eu vou ficar mal na sociedade, é um pecado que é um crime, na verdade. Então eu tenho mais medo da sociedade do que eu tenho medo de ofender diretamente a Deus. E eu ofendo quando eu uso o nome dele em vão. Eu ofendo quando eu fico usando de artifícios querendo enxergar Deus, quando ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E a fé é a certeza de coisas que se não veem, não é? Então, é uma sociedade que teme muito mais a reputação e os olhares das pessoas do que o olhar e a reprovação de Deus. É por isso que a primeira tábua é mais rejeitada do que a segunda. Então, vamos ver se eu entendi. O irmão acaba de dar uma aula mostrando que, na verdade, as 2 tábuas dos 10 mandamentos resumem todos os outros mandamentos, que, inclusive os cerimoniais. Por exemplo, quando fala de como tratar Deus, né? Depois a lei cerimonial vai detalhar como é que faz, que roupa usa. É isso mesmo? Exatamente. Todas as leis e mandamentos do Pentateuco que tem a ver com cerimônias, com cultos, elas estão ou no 4º, no 3º, no 2º ou no 1º mandamento. Elas estão ali embutidas. No Pentateuco, elas estão soltas, mas elas cabem tudo ali. Mas Jesus não cumpriu exatamente essa parte? Cumpriu, porque essa é uma pergunta muito boa, porque as leis cerimoniais, os mandamentos, os 10 mandamentos são morais, são lei moral. O que é uma lei moral? É uma lei atemporal, vale para todas as épocas, acultural, todas as culturas. Só que alguns dos mandamentos têm um aspecto também cerimonial. Então, por exemplo, a questão do próprio 2º mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem darás culto. Você vai ter o desdobramento disso no aspecto cerimonial. As cerimônias foram todas cumpridas por Cristo, né? Tudo que havia de sangue já não existe mais para nós, porque Cristo cumpriu cabalmente a lei cerimonial. Mas o princípio da lei moral continua. Então, os 10 mandamentos são lei moral e muitos deles têm aspectos cerimoniais. Tudo que é cerimonial ficou no passado, Cristo cumpriu. Havia também aspectos civis, não é? Então, por exemplo, está ali no 6º mandamento, no não matarás, todas aquelas leis de lei do vingador de sangue, cidades refúgio, todas essas leis que envolviam morte estavam todas ali. Era um uso civil que para nós não serve mais hoje, mas o aspecto moral ele
perpassa todas as gerações. Acho que a gente resume bem isso no 7º mandamento, né? Não adulterarás, implica em toda a relação entre homem e mulher deve ser permeada por uma cerimônia pública chamada casamento, cercada de voto, compromisso, testemunho de Deus, né? Isso depois os profetas vão desenvolver, né? Mas e Jesus então vai elevar isso à última potência, né? Os 10 mandamentos se refletem na vida cerimonial, na vida religiosa dos hebreus, mas na conduta moral de cada pessoa que teme a Deus. É isso? Isso, exatamente. É o uso moral da lei que alcança todas as pessoas, independente das épocas, né? Esse é um aspecto forte nos 10 mandamentos. E aí a gente não teria que guardar o sábado, então? Sim, e nós guardamos. Porque o sábado, embora a palavra conhecida com o nosso sábado em português, em outras línguas não, né? Mas o hebraico Shabat significa descanso. Então fica mais fácil para a gente entender que nós guardamos o Shabat, nós guardamos um dia de descanso. Depois que Cristo ressuscitou, nós vemos todos os textos do Novo Testamento, a igreja se reunindo no primeiro dia da semana, como que uma rememoração da ressurreição, que foi no primeiro dia da semana. Então, nós continuamos guardando, né? Tem um autor que escreveu um artigo que diz assim, 4º mandamento, obrigação, dia mudado, obrigação não mudada. Nós continuamos trabalhando 6 dias e descansando 1. Né? O mandamento continua sendo cumprido. Mas por conta da ressurreição de Cristo, que foi uma nova criação, a cristandade passou a guardar o primeiro dia da semana. Depois eu posso até mostrar um texto que na minha opinião, conclusivo nesse sentido da mudança do dia. Opa, isso... Se quiser eu mostro agora logo. Que é Atos 20, porque essa é de fato uma grande discussão no meio evangélico. O senhor citou os adventistas, né? E como a igreja adventista do 7º dia, ela foi criada em cima deste elemento, então para eles é muito importante isso. Sim. Mas observa-se que a cristandade, na sua maioria, segue o primeiro dia da semana, o domingo. Nós temos vários versículos no Novo Testamento que mostram a igreja guardando o primeiro dia da semana, mas esse para mim é o mais forte. Atos 20, verso 6 diz assim: depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e aí segue-se a descrição de um culto. Eles passaram uma semana, o sábado judaico passou, mas eles fizeram o culto no primeiro dia da semana. Então, esse texto para mim é decisivo, mostra que de fato, depois da ressurreição de Cristo, a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana. E isso é comprovado pela história também. Quando a gente pega escritos antigos, depois do Novo Testamento, há muita evidência de que o primeiro dia da semana, o domingo, né, era o dia guardado. Nós temos aquele documento antigo, a Didaquê, que é ali do 2º século no máximo, e tem pelo menos 3 referências a que o povo de Deus guardava o primeiro dia da semana. Aliás, a palavra domingo, ela recebeu o apelido de dia do Senhor, de tanto que os cristãos chamavam, né? Na verdade, domingo já significa dia do Senhor, né? Mas o primeiro dia da semana recebeu o apelido de dia do Senhor por causa dos cristãos, porque eles sempre se referiam ao primeiro dia da semana como dia do Senhor. Tem um autor que fala que depois de Atos capítulo 15, quando há o sínodo, né, o concílio de Jerusalém, acentuaram-se as diferenças entre os cristãos, sobretudo a igreja gentílica, e o judaísmo, né? Até para diminuir a influência dos judaizantes. E mais uma razão para se reunir não no sábado, mas no domingo. E o apóstolo Paulo, aos sábados, quando em viagem missionária, ia à sinagoga, como judeu, não como cristão, né? E ele tinha essa estratégia, digamos, evangelística, né? Em Atenas fica bem claro isso.
Aos sábados ele estava na sinagoga pregando que Jesus era o Messias e nos outros dias da semana na praça pública. Então, foi de fato uma estratégia dos apóstolos pregar o evangelho nas sinagogas, né? Eles tinham que mostrar que Jesus era o Messias. O evangelho começou com os judeus, então tá, vamos lá. Né? Agora, e Romanos 14, reverendo, como é que a gente faz? Sim, a questão dos dias, né? Olha, tanto Romanos 14 quanto Colossenses 2, 5 e 6 e Gálatas também, quando fala que nós não devemos mais observância de dias, especialmente Colossenses, quando fala de festas, luas novas e sábados. Sábados ali está no plural porque está englobando todo o aspecto cerimonial. Por quê? Porque nós temos na criação do mundo Deus estabelecendo não o aspecto cerimonial, mas o aspecto moral. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele santificou e descansou, dando o padrão para nós. Tá? Mas aí no Pentateuco você vai ter todos os usos cerimoniais do sábado. Você vai ter, por exemplo, ano sabático. Foi ordenado ao povo de Deus que eles trabalhassem, que eles arassem a terra durante 6 anos e no 7º eles dessem um descanso para a terra. Eles não obedeceram. Acabou no exílio. Acabou no exílio por causa disso. Isso era chamado sábado. Isso. Semanas de sábados, que depois chegavam no jubileu, né? Semanas de anos. Na verdade, as 7 semanas de anos que culminavam no jubileu. Isso era chamado de sábado também. Então, sábado não era apenas o 7º dia da semana, mas tudo que apontava para a guarda, descanso da terra, a questão do jubileu dos escravos, tudo isso era chamado de sábado. Os festivais, né, que tinham as festas, a maioria delas recebia o nome de sábados. E quando Paulo está falando que nós não somos mais obrigados aos sábados, é nesse sentido, das cerimônias. Porque em Cristo não faz mais sentido nós estarmos obrigados às cerimônias judaicas, né? O povo da nova aliança, ele agora não tem mais essa obrigação, especialmente porque as cerimônias judaicas, elas contavam com sangue, com sacrifícios, e Cristo, ele cumpriu todas essas coisas. Como é que o irmão vê? Eu não sei como é que está hoje, mas há um tempo atrás virou febre entre os evangélicos a adoção de símbolos e práticas do judaísmo. Judaísmo, O uso de objetos e... Eu acho assim, eu reconheço uma espécie de... Eu vou ser bondoso aqui. Eu reconheço uma espécie de, por parte de alguns, de um apego tão grande para com as coisas de Deus que, puxa vida, Deus inventou o chofar, vamos tocar chofar. Arca da Aliança, vamos reproduzir. Digamos que é um apego quase que infantil a coisas que Deus fez. Falta um pouco de conhecimento bíblico para perceber que essa fase dos objetos, dos móveis, foi uma fase de início do povo de Deus, foi a infância do povo de Deus. A maturidade veio com Jesus Cristo, e aí a gente não encontra Jesus Cristo carregando a Arca da Aliança, tocando chofar, nada disso, é a maturidade, né? Por quê? Assim como uma criança precisa de coisas concretas, criança não consegue entender conceito abstrato, né? Deus fez tudo muito concreto no Antigo Testamento. O tabernáculo era um espetáculo para os olhos. Tinha móveis de ouro para todo lado, tinha cores, as camadas do tabernáculo tinham cores diferentes. Então, era uma sensação para os sentidos, porque Deus estava tratando com o povo na infância, o templo também. Mas eis que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é interessante, João 4 usa 2 palavras gregas que dão um toque muito especial. João 4 usa para a palavra verdade as palavras aletheia, que é verdade em oposição à mentira, e aletinós, que é verdade em oposição a sentido figurado. É como se fosse o sentido real. Em João 4, essas 2 palavras aparecem.
E faz todo sentido. Jesus está falando, mulher, você está me perguntando onde é, em qual monte que você deve me adorar. Passou essa época. Não é mais em monte. Não é mais essa realidade cheia de desenhos e de símbolos. Agora, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não mais com aquelas figuras didáticas do Antigo Testamento, mas agora na maturidade, né? Entendendo que Deus é espírito. E a fé, você crer num Deus que você não vê, é uma questão de maturidade. No Novo Testamento, a igreja está madura. Então, eu diria que os irmãos de hoje que ficam buscando esses símbolos do Antigo Testamento, eles estão voltando à infância da igreja. Nós não precisamos mais disso. Nós estamos numa época melhor, né? Uma época de maturidade, em que Cristo se manifesta a nós sem figuras, ele se manifesta espiritualmente. E aí a gente exercita mais a nossa fé. Pois é, a aula está excelente, a gente vai continuar ela daqui a pouquinho, né? Eu vou ter que chamar um intervalo, inclusive para você ver se você ganhou o brinde Ganhou não. Se você está inscrito no sorteio para o brinde do Vejam Só, que é por meio das fotos, daqui a pouco eu explico melhor. Deixa eu dizer um negócio para você. O reverendo Ageu está mostrando claramente por todas as escrituras como a gente deve se comportar. E muitos de nós não conhecemos a Bíblia. Deveríamos conhecê-la, mas não conhecemos. A Academia Teológica da Graça de Deus refez o curso bíblico, ele está totalmente remodelado e em plataforma de ensino à distância. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode estudar a Bíblia com muita qualidade, muita qualidade. Eu sou o supervisor do curso, né? E ele foi totalmente reescrito. Mesmo que você já tenha feito o curso da grade, faça de novo, você vai se surpreender, mas vai se surpreender de forma muito positiva. Realmente está muito bom. Como é que você faz para saber? Liga durante o horário comercial ao longo da semana para 3115 0819 em São Paulo. Então é 011. Ou entra no site, aí pode ser qualquer momento, agrade.com.br. Nesse caso, além de conhecer a grade, entra no site da RIT ou nas redes sociais da RIT TV para que você possa nos ajudar a fazer o Vejam Só Entrevista cada vez melhor, sugerindo temas, entrevistados, fazendo críticas e assim por diante. Tá bom? A gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o Vejam Só Entrevista. Já já a gente retoma a aula sobre o quarto mandamento, né? O reverendo Ageu da Igreja Presbiteriana do Brasil está nos dirimindo todas as dúvidas a respeito do assunto. Mas agora é hora de ver as pessoas que mandaram fotografia para nós e se você ainda não o fez, faça. Tira foto agora durante a exibição do programa e manda para nós pelo Facebook, né? Facebook Programa Vejam Só, ou pelo Instagram, @programa Vejam Só. Aí você concorre às canecas que a gente usa aqui, que todo mundo quer, né? E que também estão à venda, assim como muitas outras coisas, lá no Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar, que fica aqui na Avenida São João, bem em frente à sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo, Avenida São João 816, né? Pertinho da Estação República do metrô, tá bom? Vamos ver as fotos? Hoje nós temos a foto lá da cidade maravilhosa, Francisco e o Francisco, não acredito. Francisco e Francisco, isso é predestinação. Olha aí, ó, que maravilha, né? Francisco e Francisco juntos assistindo ao Vejam Só e ainda conseguiram uma foto minha aí, né? Uhum. Que beleza. Em Jaboatão, deve ser Jaboatão nos Guararapes, lá em Pernambuco, a Jane é nossa telespectadora. Que bênção, Jane. Grande abraço para você. E na Taquara, que é um dos bairros lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, a Sandra é nossa telespectadora. Aí a Sandra. Maravilha. Deus abençoe, Sandra. Muito obrigado pela sua audiência.
Ah, reverendo, o Fernando publicou o seguinte comentário: vivemos no tempo da graça e não mais no tempo do êxodo. Uhum. É bastante comum no meio evangélico essa frase dizendo assim: estamos na época da graça e não na época da lei. Mas é uma frase que ela não faz sentido. Pelo seguinte, não faz sentido você dizer que Antigo Testamento era só lei e Novo Testamento é só graça. Porque havia muita graça no Antigo Testamento. Só o fato de Deus possibilitar que nós fizéssemos lá sacrifícios para colocar o meu pecado num animal e eu não pagar por aquele pecado, isso é graça. Pura. O sistema sacrificial inteiro. E, aliás, Deus não fez assim: olha, você vai passar o teu pecado para o teu filho e você mata o teu filho. Não foi assim, né? Não. Foi um animal. Veja como Deus foi gracioso. O animal, que não tem alma, que não tem esse mérito, digamos, ele, no Antigo Testamento, suportava o pecado das pessoas. Isso é graça de Deus. Um Deus que sempre se manifestou perdoador. Um Deus que habitou no meio do povo, por meio do tabernáculo. Um Deus acessível. As pessoas tinham acesso ao perdão, à misericórdia dele. Então você tem o Antigo Testamento de graça. É porque talvez as pessoas pensem no peso da mão divina do Antigo Testamento e só olhem Deus como esse Deus irado. Mas Deus foi muito gracioso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem lei? É claro que tem. Nosso Senhor Jesus, aliás, começa o seu ministério no Sermão do Monte, passando em revisão os 10 mandamentos, não para aboli-los. Ele diz claramente: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. E Jesus, no Sermão do Monte, ele resgata o espírito da lei de modo que ela fica mais difícil de ser cumprida. Por quê? Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, digo que aquele que se irar já é passível de tribunal. Ficou mais difícil. Então, Jesus não anula a lei, ele cumpre a lei, ele resgata o espírito da lei para mostrar que pela lei ninguém se salva. Mas a lei continua sendo esse elemento no Novo Testamento que aponta os nossos pecados e não dá esperança de salvação. Porque se alguém conseguisse cumprir a lei, seria salvo. Ninguém consegue cumprir a lei. E Paulo, na mesma linha, ele vai dizer: eu não teria conhecido o pecado se eu não tivesse conhecido a lei. Eu não saberia o que é cobiça se eu não tivesse conhecido a lei. Então a lei, ela aparece no Novo Testamento inteiro, especialmente mais dura para mostrar que nós não somos salvos por ela, nós somos salvos por Cristo. Então, esse jargão evangélico, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça, ele é incorreto, ele não faz sentido. Nós temos lei e graça no Antigo Testamento e temos lei e graça no Novo Testamento. Porque Deus não muda, né? Deus não muda, Deus é imutável. Perfeito. Agora, algumas dúvidas, né, reverendo? O cristão que estuda, ora, lê e tal, e chega à conclusão de que o dia de guarda é o sábado. Ele até vai à igreja no domingo, mas ele em casa ele se resguarda. Ele está errado? Veja, ele continua trabalhando 6 dias e guardando um. Isso. Né? Agora, ele vai ter certas dificuldades, porque se ele guarda... Bom, ele vai no domingo para congregar? Ele está guardando 2 dias, eu diria. Eu não teria problema em ter um crente guardando 2 dias para o Senhor. Né? Porque esse é um ponto, pastor Eber. A gente tem que olhar para os mandamentos de Deus como coisas prazerosas. Durante muito tempo, olhou-se para o 4º mandamento como uma coisa só proibitiva. Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas os mandamentos do Senhor são prazerosos. E os textos que falam sobre o dia do Senhor, eles têm esse aspecto de prazer. Então, eu costumo falar lá para a igreja que eu pastoreio nessa perspectiva do prazer. Quer dizer, que bênção que é você ter um dia na semana que você vai focar nas coisas de Deus. Você não vai trabalhar, você nem vai pensar em trabalho, para você não se cansar mentalmente, né? Não vai falar sobre trabalho e vai dar foco nas coisas de Deus. Vão para a igreja, que alegria, vão para a igreja. Depois da igreja, vão almoçar em família.
Depois, à tarde, vamos assistir um filme evangélico, vamos fazer alguma coisa. Famílias que têm crianças podem fazer gincanas bíblicas à tarde. Eu fiz isso quando meus filhos eram crianças. Então, é um dia diferente para você dar foco total nas coisas de Deus. Eu tenho certeza que todo crente tem esse desejo de ter mais comunhão com Deus. E Deus nos deu um dia para a gente buscar mais comunhão com Ele. Então, por que não aproveitar esse dia para focar nas coisas de Deus? Vai na igreja de manhã, vai na igreja à noite. À tarde, lê um livro bom, vê um filme evangélico. Cada família tem a sua dinâmica, né? Eu, lá na minha casa, nós temos três filhos, 2 adolescentes e um pré-adolescente. Mas domingo não é dia de assistir televisão, domingo não é dia de videogame, de nada disso. A gente geralmente assiste filme evangélico ou chega em casa, coloca em música evangélica no YouTube, né? Cantores, cantoras. O nosso domingo é muito diferente, muito diferente. Que é o sentido do que Deus queria. Exatamente, você vai descansar. Tem um profeta, eu não lembro qual é, que ele fala... Ele usa o termo deleitoso. Se fizeres do sábado o dia deleitoso... Isaías, exatamente. Deleitoso, deleite. Deleitoso. É um dia, não é um dia para, não posso fazer isso, que pena. Eu queria estar assistindo. Não. Faça as coisas que vão te aproximar de Deus, que vão te dar prazer espiritual. É um privilégio e o mundo evangélico deixou isso de lado. Mas transformar as coisas de Deus em fardo é a especialidade que começa lá com os judeus, né? Verdade, Jesus denunciava isso. É verdade. A gente sempre fez isso errado, né? Colocando carga e tudo mais. Outra dúvida, reverendo. O senhor falou sobre os 10 mandamentos, né? Uhum. E aí aparece lá o mandamento contra as imagens e tal. Uhum. E tem muita gente, inclusive da Igreja Romana, que nos critica, dizendo assim, isso aí é um entendimento muito errado, porque se fosse pecado fazer imagem do que tem no céu, a Arca da Aliança não teria os querubins. Esse é um argumento antigo, né? E a resposta é a seguinte: me mostre uma imagem que Deus autorizou fosse feita de pessoas. Ele autorizou fazer anjos, querubins. Ele autorizou fazer leões lá no Palácio de Salomão, fazer frutas e elementos da natureza no tabernáculo, mas você não tem uma autorização de Deus dizendo assim, autorizou fazer a serpente de bronze, né? Você não tem uma autorização de Deus dizendo assim, vamos guardar a memória de Moisés, faça uma imagem de Moisés aí. Não tem. Então, isso aponta para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem, não as adorarás. E esses 2 pontos estão ligados. É não fazer imagem e não adorar. Significa que eu não posso fazer imagem nenhuma? Eu posso, tá? A arte não está proibida em Israel. Podia fazer o querubim, podia no tabernáculo ter imagens de frutas, mas eu não poderia fazer nenhum tipo de representação humana que motivasse ou incitasse adoração. Se eu fizesse uma imagem de Moisés, adivinha, o pessoal ia adorar. Claro, né? Adorar a serpente? Pois é, exatamente. Qualquer herói da fé que virasse imagem, viraria alvo de adoração. Então, esse é um mandamento esquecido também, né? No passado, só quem fazia imagem, por exemplo, aqueles quadros de Jesus, aquele Jesus com rosto efeminado, isso era sempre coisa de catolicismo, de romanismo. Crente não tinha imagem de Jesus. Isso se perdeu, né? A geração atual, ela perdeu esse costume e está quebrando o segundo mandamento, viu? Porque quando você faz uma imagem de um Jesus loiro de olhos azuis, cabelos sedosos, isso é uma mentira, né? Isso é um absurdo. É um Jesus italiano, francês. Cada povo faz um Jesus à sua imagem e semelhança. Mas é muito engraçado. Não? Eu lembro que muitos anos atrás, minha filha era adolescente e a gente estava vendo um documentário na televisão que o pessoal de uma universidade, acho que foi Harvard, de uma dessas universidades de ponta, eles reproduziram
o possível rosto de Jesus, né? E aí, não, nós vamos mostrar. Quando mostraram uma escultura com o possível rosto de Jesus, a Fernanda falou assim, não, esse não é Jesus, esse é Simão Pedro. É. Então, Pedro pode, mas Jesus não pode? Por quê, né? Se eles eram judeus iguais. Pois é. O judeu, ele era mais escuro, né? Cabelo, Poxa. pois é. Mas esse é o ponto. Os franceses fazem um Jesus francês. Os italianos fazem um Jesus italiano. Esse é o princípio da idolatria. Eu faço um Deus à minha imagem e semelhança, né? Esse é o princípio. E tá tudo errado, né? E veja, Deus nos deixou palavras, não nos deixou imagens. Já havia desenho na época de Jesus. Por que não vazou um desenho para os nossos dias? Deus nos deixou palavras, não imagens. Então é o exercício de fé você crer nas palavras, não em imagens. E as imagens eram adoradas, né? A gente vê hoje resultado das escavações arqueológicas, as divindades eram todas imagens ou de pessoas, ou de animais, ou das duas coisas misturadas. É verdade. Aliás, horríveis. É verdade. Os povos idólatras nunca adoraram deuses invisíveis. Sempre era um Deus travestido de imagem, né? Sempre. O Deus verdadeiro é invisível. Opa, tá aqui. Vamos lá. O senhor mencionou essa coisa do hábito, né? De pessoas evangélicas, tal, líderes, usarem símbolos judaicos. O senhor foi muito bondoso, foi muito caridoso, né? Acho que boa parte da motivação é criar novidade, né? Espírito novidadeiro para atrair o público e tal. Tem uma igreja, eu não vou dizer qual é, uma dessas igrejas aí, que às sextas-feiras, às 6 horas da tarde, faz uma reunião no templo, até aí tudo bem, lógico, para começar a guarda do sabá, né? Nos moldes judaicos. É uma igreja evangélica, não é adventista não, tá? Se não me engano, é de linhagem batista. E os crentes oram em hebraico. Como ninguém fala hebraico, sabe aqueles livrinhos da Seishonoye que vinham as orações japonesas transliteradas? Ele translitera e todo mundo... Misericórdia. É muita. É demais, não é? É de fato uma ignorância, né? Não xingando ninguém, mas é uma ignorância para com o fato de que o evangelho é tão simples, né? O evangelho é tão simples. Veja, no Antigo Testamento eu precisava de tabernáculo, de templo, eu precisava de um sacerdote. No Novo Testamento o povo se reunia nas casas, né? Não precisava de um sacerdote estar ali, porque nós somos os sacerdotes. A simplicidade do evangelho, ela é uma coisa impressionante. É que existe a crendice, né, de que a oração em hebraico Deus ouve mais, porque é o idioma dele. Aquela onda de falar que o nome de Jesus é Yeshua. Lembra disso? Sim. O duro é quando o crente de igreja histórica vem com essas... Cai nisso, Aí é duro, hein? É verdade. É uma falta de conhecimento mesmo, né? O pessoal deveria ler o Novo Testamento de capa a capa para perceber que nada disso tem base bíblica. Muito bom. Vamos lá, vamos continuar. E no que consistiria, então, reverendo, do seu ponto de vista, uma efetiva e saudável guarda do domingo? Ok. Primeiro, descanso total de atividades de trabalho. Tá? Tanto não trabalhar, quanto não falar em trabalho, não pensar em trabalho, descansar mesmo. Então, descanso. Eu diria devoção, tá? O crente no domingo ele vai na igreja. Tem culto manhã, tarde e noite? Vai manhã, tarde e noite. Não é um dia nosso, é um dia do Senhor. Deus nos deu 6 dias para a gente fazer tudo o que precisa. O 7º é dele. Então vamos gastar na obra dele. Descanso, dedicação total nas coisas de Deus, com prazer, né? Se alegrando em ir na igreja, se alegrando em almoçar em família, em à tarde buscar alguma programação piedosa. E os nossos antepassados espirituais, os pais puritanos, eles chamavam
o dia do Senhor, primeiro de Feira da Alma, né? Que é o dia em que nós abastecemos os armários da nossa alma com os doces frutos do Evangelho. É o dia de Feira da Alma. Que domingo. legal! Legal, não é? É. E eles falavam que é o dia por excelência para obras de misericórdia. Você pode visitar uma pessoa, às vezes na tua igreja tem um trabalho de misericórdia, né, para ajudar pessoas. Visitar asilo. Visitar, exatamente. É um dia especial, deveria ser bem especial o domingo para todo cristão. Muito bacana isso. Uma coisa que a gente tem perdido, né? Uhum. Por conta nós temos eu creio que o diabo usa a estratégia de nos distrair com um monte de baboseiras para que a gente não pense em Deus e na vida eterna. É verdade. E o tempo vai passando e a gente vai... O senhor, hoje eu não sei como é que tá, eu acho que hoje não existe mais, mas o senhor já reparou que no passado, grande parte da programação pecaminosa da televisão acontecia no domingo? Sim, né? Continua. Também, né? Também. Continua. Então, o crente deveria sair desse esquema, né? Deveria, de fato, buscar as coisas do Senhor no domingo. Outra coisa, tem muita gente viciada em celular, não desgruda do celular. Eu tenho dito lá na igreja que, pelo menos no culto, você tem a chance de se desligar desse aparelhinho, né? Descansar a cabeça. E no domingo você pode descansar, deixa de lado isso aí e descansa. Nós precisamos de descanso. Foi Deus quem estabeleceu, né, o dia do descanso. E eu vou fazer uma pergunta que eu já sei qual é a sua opinião, mas eu queria que o irmão falasse. Tem, infelizmente, acontecido muito isso. Muitas igrejas antigas estão cancelando a escola dominical. Como é que o senhor vê isso? Absurdo. Por quê? Porque o dia do Senhor é para a gente guardar o dia inteiro na casa de Deus, manhã, noite. É fruto de uma geração mais fraca de crentes, né? Eu li um livro há uns tempos atrás em que o autor falava da realidade lá nos Estados Unidos de igrejas tirando o culto do domingo, colocando na sexta-feira à noite, para que o domingo o pessoal ficasse livre para ir para os parques, para curtir a vida. Então, é um absurdo. Veja, quando a gente estuda história, a gente percebe que a guarda do dia do Senhor na igreja primitiva era muito forte, e aí você vai vendo a história, sempre foi assim. A Idade Média foi um período muito terrível, aí vem a Reforma Protestante, né? Você estuda a vida dos reformadores, todo mundo guardava o domingo. Pós-reforma, Westminster, confissões, tal, puritanos. Os puritanos eram muito criteriosos na guarda do domingo. No Brasil, eu acho que até os anos... Aí o senhor me diz melhor, mas me parece até os anos 80, no máximo, o pessoal guardava com mais... O senhor acha? Até o fim dos 70. Né? 80 já estava bagunçado. E aí, depois disso, você perde essa tradição. Há uma ruptura. Agora, nas tradições antigas, tem um livro que se chama Entre os Gigantes de Deus, do J.I. Packer, que fala sobre os puritanos lá no passado. Na cabeça de muitos puritanos, alguns desastres que aconteceram no mundo eram a mão de Deus pesando por causa da não observância do quarto mandamento. Como em Israel no passado. Exatamente. Por que Deus ia mudar isso? Exatamente. Nós temos a referência do Antigo Testamento. Então o povo não percebe isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem muito crente aí patinando na vida cristã porque não guarda corretamente os mandamentos. Aí voltamos ao nosso começo da conversa. Guarda os mais escandalosos, mas os 4 primeiros que têm uma ligação direta com Deus, isso aí é coisa do passado. E aí fica patinando na vida cristã, não cresce. Na verdade, em suma, no fundo, a gente não leva Deus a sério. Né? E isso é falta de temor. Temor no sentido de temor mesmo. Não apenas de devoção, de respeito, de reverência, mas de saber que Ele é quem Ele é. Sim, e isso tem que gerar aquele sentimento de miserável homem que sou. Temor, exatamente. O que os profetas sentiam, né? Exatamente. Reverendo, foi um
privilégio muito grande. Espero vê-lo muitas outras vezes aqui, dando-nos aula a respeito das Escrituras, da vontade de Deus e de como obedecer ao Senhor nos dias de hoje. Quem quiser entrar em contato com o reverendo Ageu, as redes sociais dele foram publicadas ao longo da matéria, porém, continuam à sua disposição no Instagram do programa Vejam Só. Tá aí, ó, Instagram, @programa Vejam Só. Lá você consegue o contato do reverendo Ageu para falar com ele, inclusive para pedir o livro, né? Deixa eu mostrar o livro de novo. Opa. Caminhando com Cristo, né? Você que quer conhecer as doutrinas fundamentais da fé, e olha que é um conhecimento não superficial, viu? É bem, como eu disse, tem uns assuntos bem polêmicos aqui. Você quer tirar dúvida? Tá aqui, né? Batismo infantil, predestinação, esperança em relação ao futuro escatológico, e tudo isso está contemplado aí. Aquilo que o autor aos Hebreus chamaria de rudimentos da fé, né? Que para a maioria de nós é pós-graduação. Verdade. Muito obrigado por existir, reverendo, e por nos atender. Que Deus continue abençoando. Vamos ver o resultado da enquete? Em sua opinião, por vivermos no tempo da graça e não mais no da lei, estamos dispensados de cumprir os mandamentos de Êxodo 20? Ai. 67% responderam que sim, né? E 21% responderam que não. Desconheço 12%. Quando o programa for ao ar, eu espero que isso mude, porque misericórdia reflete uma profunda, cabal e absoluta ignorância a respeito das Escrituras e da vontade de Deus. Verdade. Bom, para você que fica com a gente, fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor. Nos veremos na próxima sexta-feira, querendo Ele, nesse mesmo horário. Até lá.